pessoal, meu nome é Thiago Fidelis e hoje eu vou falar sobre a profissão jogadora de basquetebol. Tudo bem, Babi? Tudo bem. Babi, conta pra mim como é que você ingressou na profissão. Como é que você se tornou jogadora de basquete? Faz tempo, faz um tempinho. Tinha 7 anos, foi numa escolinha de bairro do bairro onde eu moro. A minha irmã, ela jogava, ela já treinava. Aí eu fui ver o treino, foi assim que começou. Foi um dia, foi outro, comecei a pegar gosto. E só no bairro mesmo, as escolinhas locais de bairro. Aí o núcleo central principal era na quadra principal da cidade. Aí depois de uns dias treinando, meses eu acho, fui chamada para treinar lá seguir a base toda. Aí foi quando eu comecei, desde o meu pré e tô até hoje no adulto. E como é que foi esse seu ingresso? Digo, foi por influência de parente? Eu vi que você citou que foi a sua irmã, mas como é que foi isso? Foi um convite? Como é que vocês foram convidadas a entrar nesse projeto? Foi exatamente por motivação pela minha irmã. Ela foi, me surgiu o interesse, fui, peguei gosto pelo negócio, nunca tinha feito nada. Aí no treino lá, peguei a bola, me familiarizei e comecei a gostar. Aí eu acho que eu já tinha um pouco de noção, o pessoal acho que gostou um pouco. E aí eu fui começando a desenvolver. E foi, mas eu sempre cito que foi a minha motivação maior foi minha irmã. E hoje eu jogo, ela não joga mais. E você acha que essa influência familiar para quem ingressa no esporte é importante? Muito, muito. Muito mesmo, eu acho que é fundamental, eu diria. Sem apoio, porque eu tive essa influência pela minha irmã, mas da parte dos meus pais sempre me motivaram, sempre me apoiaram, independente se eu ia virar o jogador ou não. Mas o apoio que eu tive na minha casa foi fundamental. Entendi. E como que é a vida de uma jogadora de basquete? Como que é a sua rotina? Como que funciona treino, jogo? Como é que funciona isso? Agora eu tô acostumada, né? Quase 30 anos de carreira, mas todo mundo às vezes acha loucura, mas é bem intenso. São 2 treinos por semana, de manhã e à tarde, viagens, feriado, sábado, domingo, não tem dia, sabe? As pessoas assustam que tem uma vida normal, eu diria, mas a gente já está bem acostumado, mas a gente não tem uma vida tão normal, porque a rotina de treinamento é bem intensa, é direto, é viagem, a gente perde muito momento com família, isso acaba sendo, o basquete em si acaba sendo a nossa família, porque a gente passa muito mais tempo com o pessoal do time do que o nosso próprio familiar. Perdemos muitas festas de final de ano, casamento, aniversário, porque tem um jogo, não dá para ir. E não tem negociar. Eu lembro quando eu estudava, criança, né? Porque eu comecei criança. Esse trabalho de escola não participava, grupinho. Eles falavam, falta, não vai hoje não. E já fiz isso também, já faltei e tal, mas quando a gente quer isso como um sonho para a vida, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, eu tive que abrir mão por escolhas, valeu a pena, mas é muito intenso. E como é que você concilia, que eu vi que você é casada, como é que você concilia a sua vida familiar com a sua profissão? Como que é isso? Porque você comentou que você viaja muito. Como que é isso para uma mulher que tem uma família e também é uma atleta profissional, no caso uma jogadora de basquete? Não é fácil, falo para você que não é fácil, mas eu acho que pelos longos anos a gente aprende a administrar isso, entende? Primeiro a pessoa tem que ter uma compreensão, não necessariamente ela ser do meio, mas se ela compreender já é um meio caminho andado, porque realmente a gente passa muito tempo fora, é muito desgastante, como toda profissão, mas eu acho que o esporte em si ele exige um pouco mais, muito mais fisicamente, e aí a gente vai ficando mais velha, né? Aí o cansaço bate, o desgaste, então tem que ter uma compreensão. Não é fácil, mas é possível conciliar. E como é que você concilia o seu lado acadêmico, no caso, por exemplo, de você estudar, com a sua profissão? Por que eu digo isso? Eu fui jogador de basquete também. E eu sei que é muito punk você conseguir se firmar, de repente, em algum local e conciliar com o estudo. Como que você vê isso? Para mim tem sido tranquilo, eu confesso. Porque eu comecei a estudar agora talvez mais velha, mais madura, eu faço o curso EAD, que tem umas facilidades até mais do que essa de locomoção, e eu também sempre finquei raiz
os lugares, então facilitou Não teve tanta deslocamento, mudar de cidade, que eu conheço jogadoras, que são amigas minhas, inclusive, que tá fazendo faculdade há mais de 10 anos, por conta de mudar de time, aí volta, aí não estuda aquele ano, e eu demorei um pouco mais para entrar na faculdade, então acho que isso me facilitou, mas eu reconheço que realmente não é fácil essa transição de estudar, de viajar, de jogar, mas tem sido tranquila essa parte para mim. E o que você acha que é fundamental para a sua profissão? Olha, é bastante coisa, eu diria. É disciplina, é dedicação, é se abdicar, renúncia, é saber onde você quer chegar e trabalhar para isso. Então, aí parece que é fácil, né? Então é só isso? Mas falando é fácil, na prática, praticando, você se dedicar. Porque somos seres humanos, tem dia que eu não quero, como toda uma profissão, tem dia que você acorda e fala, não tô afim. E aqui não é diferente. E aí você tem que vir, não é opcional, que nem escola. Eu vou para a escola, hoje eu não vou. Deveria ser também, mas então é complicado, porque a vida toda, eu não fiz outra coisa que não ser acordar e jogar basquete, acordar e ter que viajar. Então é muito envolvimento, é muita dedicação mesmo, sabe? Senão, se entregar para aquilo que você está fazendo, senão o resultado não vem. E aí eu pergunto para você, modalidade de basquetebol no Brasil, a gente sabe que ela não é, acho que várias outras modalidades, né? O esporte no Brasil em si, ele não é um esporte comum, né? Não é um esporte fácil de você saber que você vive daquilo. Como que é você jogar 30 anos e sobreviver somente do basquetebol? Porque não é a realidade de muitos, a gente sabe. Digo isso até pelas minhas experiências. Queria entender a sua visão nisso. Não é fácil. Não é, é isso mesmo que você falou, sobreviver do basquete. Não é assim, eu vivo do basquete, tem que sobreviver hoje no nível que está o basquete. Pelas condições, né? Dificuldade de patrocínio, sempre foi. E não é, sempre é uma luta, a gente tem que sobreviver, aquela incerteza, será que vai ter time, será que vai ter patrocinador? Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta, essa insegurança, essa incerteza mesmo. Eu não tenho essa tranquilidade de, talvez, uma outra profissão que é registrado, você tem todos os seus direitos, e a gente fica torcendo para o patrocinador renovar, para aparecer novas parcerias, e a realidade é muito ruim. Então, não é fácil, mas graças a Deus eu tenho me mantido há quase 30 anos em times que têm uma base, que eu acho que isso é muito importante, tá em lugares que te dão essa tranquilidade de trabalhar, porque já não é fácil, é uma modalidade difícil, que não tem tanta visibilidade, a gente tenta, fica oscilando, às vezes depende muito de resultado, de competições, então é muito difícil mesmo por conta da situação, que não é uma garantia, a gente vive numa incerteza, mas graças a Deus eu tenho conseguido me manter. Legal. E me fala uma coisa, uma pessoa que praticou, né, no seu caso, que foi jogador de basquete desde os 7 anos de idade, como é que você olha o seu futuro, assim, digo... Obviamente a gente sabe que a vida de um atleta, ela tem um começo e um fim. Como é que você olha isso quando você tiver que pendurar essas chuteiras aí? Como é que você olha isso, essa nova etapa da sua vida? Você já vem pensando em alguma coisa? Como que é? Sim, eu venho. E é engraçado, porque a gente acha... Quando a gente é nova, a gente não tem essa dimensão de que a gente sabe que vai acabar, que tem um período, mas a gente não sabe quando vai chegar. E quando a gente vai ficando mais velha, a gente começa a entender que, tá acabando. Eu sempre falo para os meninos, eu tô mais perto do fim do que do começo, vocês que tem que pelejar. Então, eu nunca pensei, confesso, no meio de, tipo assim, vou jogando, porque acho que até por causa do esporte, né? Vou jogando, depois a gente vê. E eu sempre tive as pessoas sempre me falou, você vai ser técnica, você vai ser técnica. E desde quando eu tinha 12 anos, meus treinadores falavam, você vai ser técnica. E eu, que técnica, quero jogar basquete, quero jogar com 12 anos, você quer jogar basquete. Você não pensa o que você vai ser, você idealiza, talvez você tenha umas ideias, mas eu confesso que eu nunca pensei nisso. Eu vou ser técnica. Não, eu ia falar, que técnica, tal, quero jogar, é meu único pensamento. Mas eu lembro que eu sempre ouvi. E hoje agora realmente, perto do fim, eu comecei a pensar e começou a mudar essa minha visão. Eu penso hoje, não sei quais são os planos de Deus, mas eu penso hoje em ser uma treinadora de basquete, tanto é que estou na faculdade fazendo pela necessidade que eu sinto, porque o basquete, graças a Deus, tudo que eu tenho
é através do basquete, foi o basquete que me proporcionou. Então eu penso que uma forma de eu poder retribuir tudo que o basquete me ajudou a conquistar, me ensinou, porque não é só, né, quem pratica o esporte, que é só o basquete em si. Ele tem muitas coisas por trás que ensina, que a gente desenvolve. Então hoje eu penso caminhar por esse lado, por isso eu sigo estudando e quem sabe aparecer uma oportunidade de ir para esse lado, mas uma coisa que eu não confesso, que eu nunca pensei, as pessoas falam, comece a estudar, que você começa a identificar, e eu nunca nem quis fazer a faculdade de educação física, por conta de, não era uma coisa que eu não pensava e não pensava em ser técnica. De repente, uma hora eu vou me identificar com alguma coisa e vou começar a seguir esse caminho. E hoje já mudou, meu caminho já está mais direcionado para isso. E por conta também da necessidade que eu acho do basquete feminino, que precisa, eu acho, de uma formação, de, sabe, dar uma direção. E eu acho que é uma forma de eu contribuir por tudo que eu recebi e ter uma profissão também, futuramente. O que não fazer na profissão? Que caminho que você acha que não deve ser seguido para quem está iniciando, por exemplo, no mundo esportivo? É uma pergunta difícil essa de não fazer, porque também tem muita coisa da mesma forma que é para se manter Mas você tem que saber o que você quer para começar. E o que te leva àquilo, você tem que fazer aquilo. Você não fazer aquilo que te leva, dedicar, volta na mesma pergunta. Você tem que se dedicar àquilo sempre. O não fazer, então eu diria, não se dedicar meia boca, não fazer mais ou menos. Se dedica, faça, porque não tem outro caminho. Não tem. A gente vive numa geração muito imediatista, né? Que quer as coisas, eu vou jogar o primeiro jogo, vou fazer Você tem que construir, você pode fazer e é legal você querer isso, mas não queira encurtar o caminho, não queira pular degrau, porque lá na frente esse degrau vai faltar. Então você precisa se dedicar mesmo, não fazer por fazer, não porque o outro faz, porque você quer fazer, porque eu quero isso, porque tem muito isso também que eu olhei nessa geração, um pai que queria ser jogador e não vê e impõe tudo aquilo no filho e cobra. Se não for aquilo que ele quiser, ele tem que querer aquilo, é aquilo. Então se dedica, faça, porque não tem outro caminho. É doído, mas vale a pena. Quando você ingressou no esporte, no basquetebol, o que você acha que hoje é importante eles saberem que não te contaram quando você ingressou no mundo do esporte? Que tipo de vivência que você tem, que você acha que é importante as pessoas saberem que, isso aqui ninguém conta, mas tem? Nossa, é bastante. Tem bastante coisa que não conta pra gente, né? Porque a gente só vê uma coisa... É só o glamour, eu diria, né? A viagem, eu viajo para tudo quanto é lado. Tem títulos, tem jogo, tem isso. Mas então, os bastidores que é o doído, que é o que você não pode deixar de fazer. E você precisa, não tem como você pular, não tem eu chegar aqui e falar, amanhã tem jogo, eu vou jogar, vou sair com a vitória, não. Você teve um treino a semana inteira, você treinou com dor, você não dormiu bem, você está estressado, você tem, né? E aí você tem que, a hora que você chegar aqui, fechar, 4 linhas, agora eu vou fazer. E às vezes a gente acha que é só, foto bonita, uniforme e tal. E no fundo, os bastidores, o dia a dia, que ninguém nunca conta. Vou jogar basquete, mas tem dias que a gente tem que realmente matar um leão por dia para conseguir, para se superar, porque tem as nossas limitações que a gente vai evoluindo, né? E para evoluir a gente tem que sair de uma zona de conforto que às vezes a gente não quer, às vezes o ambiente não favorece, às vezes a gente olha para o outro e não preciso tanto, que só isso vou conseguir mais do que ele, mas qual que é seu objetivo? Ser melhor que você ou conquistar coisas que vai ser sua? Porque aquele companheiro não vai estar mais com você daqui a um tempo. E aí sua referência vai mudar, então a referência não pode ser ele, tem que ser aonde você quer chegar. Então acho que é bem isso. O bastidores de tudo, o dia a dia que faz você chegar a ser ou não um vencedor, ou ter sucesso na sua profissão, é o seu dia a dia, o quanto você vai se dedicar para aquilo. Até porque tem momento que você até treina bastante, mas de repente você se cobra e não consegue desempenhar, né, ou trazer resultado daquilo que você gostaria, então envolve expectativa, ansiedade, envolve toda a cobrança, a torcida em cima de você e tudo mais. Tem toda uma pressão por trás, né? É que eu sempre digo, não é só o jogar, porque se fosse só jogar era fácil, mas aí existe tudo isso, uma pressão que a gente tem que administrar, a ansiedade psicológica, a pressão da torcida, não estou bem,
estou passando um problema em casa, com o marido, com a mãe, com o tio, com o filho, entende? Tem N problemas e você tem que saber administrar. Desligar tudo isso e falar, preciso concentrar aqui. É o mais difícil, eu acho, porque se não fosse, a gente não tem uma chavinha liga e desliga, né? Cheguei aqui, basquete, desliga todo o outro. Às vezes você carrega e aí você tem que saber administrar. Quanto melhor você administrar tudo isso, a sua chance de chegar no sucesso é muito maior. Não depende só de... Então, eu acho que o chave é exatamente essa, você conseguir desligar o mais rápido. E não é fácil, é um trabalho diário. Porque exatamente, às vezes você faz um baita de um treino na semana, uma expectativa para um jogo e você vai mal. Chega no jogo, É uma frustração muito grande. Só que assim, é o que eu sempre brinco. No esporte a gente não tem muito tempo nem para comemorar muito, nem para chorar muito. Porque eu perco hoje, eu jogo amanhã. Eu tenho um jogo na sexta-feira. Então, independente se eu ganhar ou perder, eu tenho que sim vibrar, ficar feliz, ou se eu perder, buscar o que me fez e já mudar a chavinha. É muito rápido, você não tem tempo de... É aqui o tempo inteiro. Nem de chorar, nem de comemorar muito, porque é contínuo. Se você ficar só chorando, ai, que coitado, que fiz um jogo mal, a tendência do próximo ser mal é grande, aí você entra num caminho, num declínio. E a vida do atleta, eu acho, quanto mais equilíbrio você tiver, mais sucesso você tem. É fácil? Não é. Mas eu tenho que buscar o que vai me levar, sabe? Então eu acredito que é nesse ponto. E o que você, pela sua visão, como é que você vê o mundo das mulheres, né? As mulheres dentro do esporte? Por que você acha que isso está ficando cada vez mais escasso? A gente olha, por exemplo, até pela modalidade do basquete, e você vê pouquíssimas mulheres no mundo do basquetebol e você não vê vindo novas gerações. Como é que você vê isso? Tem dois pontos. Entra um dos maiores motivos de eu querer trocar de profissão pós-fim de carreira, porque o que eu acho que está faltando, é certeza, é base, formação. Porque não tem outro meio. Ninguém nasce pronto, você precisa formar, você precisa preparar. Tem algumas pessoas que têm sim o dom, vai se destacar, mas uma grande maioria elas vão ser preparadas para aquilo, para fazerem sucesso, para praticarem aquele esporte. E hoje em dia no basquete feminino principalmente tem pouquíssimas base, formação. Então o futuro é preocupante, porque se não tem, e eu estou parando, tem mais uma galera aí que está parando. Então essa nova geração que está chegando, ela precisa chegar bem, preparada. Eu não sei se ela vai virar jogadora, se ela vai ser a melhor, mas se ela não tiver uma base, a chance dela não ser nada é grande. Agora, se ela tiver uma base, ela vai desenvolver aquilo, entende? Então, eu acredito que é por conta dessa falta de base, pela escassez que está no basquete feminino, dos clubes não terem base, formação, que talvez não desenvolve mais, porque é o que tem. Quando essas pararem, tá, aí por necessidade, por uma jogadora já no adulto, a gente peca muito. Perde a qualidade e elas não evoluem. E a gente começa a se nivelar por baixo, que é a pior parte. Ah, mas é o que tem. Não, o que tem eu tenho que fazer ser bem feito. Então esse é meu desejo, enquanto se eu fazer essa transição de virar, é tentar preparar, buscar, lutar por isso, sabe? Porque a gente tem recurso, eu sei embora toda a dificuldade, mas o que a gente tiver chance de fazer em formação e preparar, aí eu acredito que a gente consegue voltar. Fazer as pessoas olharem para o basquete feminino de uma outra forma, começar a acreditar. Eu acredito que é isso. Bom, primeiro, obrigado pelo bate-papo. E eu queria que você passasse aqui para eles e para elas, né? Para quem sonha em ser uma jogadora de basquetebol. Queria que você passasse uma mensagem e desse uma dica para quem pensa em sobreviver do que você está quase aí já aposentando. Que dica que você daria, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que aqui no nosso bate-papo eu acabei falando tudo, de um pouco, né? Mas eu acho que é ter certeza daquilo que você quer, lutar mesmo, acreditar e lutar. Porque eu mesma era uma pessoa improvável, que tipo, que eu já ouvi muito isso, quando você começar não vai dar em nada, tal. É isso que você quer? Acredita, faça, se dedica, se empenha, que não tem outro caminho, é disciplina, é busca, é entrega, dia a dia, e isso a gente conquista, lógico. Quando eu tinha 12 anos, eu queria só jogar. Aí depois você começa a pegar gosto, você começa a entender, e quanto mais você se dedica para aquilo, você se aperfeiçoa naquilo e pode fazer melhor. Então a minha dica é,
Se vocês querem, é isso mesmo, ser uma grande jogadora, e tem que sonhar mesmo, querer ser uma grande jogadora, sonhe, mas se dedique, se prepare, queira dar o melhor por você. Não espera, meu treinador, eles estão lá como apoio, mas você tem que ser a sua maior motivação de todos os dias, ser um pouco melhor, porque o caminho não há outro, não tem outro caminho que te levará a ser. Pode ser que com tudo isso você não venha a ser, mas sem isso você não vai ser. E para fechar, você citou uma coisa que eu gostei, porque caso você não fosse jogadora de basquete, você também, pelo que eu percebi, você não tinha grandes expectativas de se frustrar, de tipo, poxa, se eu não for jogadora de alta performance, tem gente que às vezes entra em colapso mental. De tanto que ela quer. Você não, você fala, não, olha, tô aqui me dedicando, mas vamos ver até onde eu vou. E as coisas foram conspirando a favor, né? E a coisa foi acontecendo. Isso é importante, né? Muito, eu acho que até é o segredo. Por isso que você precisa se dedicar, para você ter certeza que é aquilo. Quanto mais você se dedica, você olha e fala, putz, é isso mesmo que eu quero, a sua motivação amanhã é maior. Aí você começa a se encontrar naquilo e naturalmente você começa a se dedicar. Eu me dedico a pouca coisa, eu nunca vou saber. Aí você passa um tempo da sua vida que você poderia estar gastando essa energia, se dedicando a outra coisa, mas você ficou na dúvida. Então vai com certeza, se for, vai te encaminhar, se não vai te dar uma clareza, pô, não é isso. Aí eu vou começar a olhar para outra coisa, para outra profissão, e aí sim eu falo, pô, é aqui que eu me identifico. Agora o meio termo não serve para nada e não ajuda também a chegar em lugar algum. Obrigado pelo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Dá um joinha aqui, compartilha, porque eu tive um grande bate-papo aqui com a Babi. Também quero convidar vocês a acessarem lá no nosso Instagram, onde lá tem a linha do tempo falando sobre as curiosidades e algumas informações sobre a profissão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.